Oi pessoal, eu sou a Fernanda, eu sou psicóloga, psicanalista, idealizadora do projeto Desenvolver. Vim conversar com vocês hoje sobre como identificar um bom psicólogo. E melhor, fazer um convite para os psicólogos, assim como eu, a olhar para a tua clínica. E óbvio que não identificar se você é bom ou você é mal, até porque esse conceito não existe, mas identificar se a sua clínica está sendo saudável ou não, tanto para você quanto para o paciente. Então eu selecionei só 3 pontos, porque falaria disso um tempão, ficaria aqui 5 horas de vídeo, selecionei 3 pontos pra gente conversar. O primeiro é que, peguei minha cola aqui, é que um psicólogo não tem resposta. E quando a gente fica numa posição do suposto saber, é diferente do com certeza saber. O suposto saber é algo que o paciente sente, não a gente. E quando a gente entra no processo, no já sei, ai, de novo isso, já vi milhões de casos como esse, acende uma luz. Será que esse é o caminho? Será que a psicoterapia não existe a partir da dúvida? Sem dúvida, eu não sei se existe psicoterapia. Sem dúvida, sem a curiosidade do outro, eu não sei se a gente é capaz de ouvir. Então, eu acho que a primeira dica é a gente não ter todas as respostas. E como paciente também, né? O psicólogo que tem a humildade de entender que não sabe tudo é primordial. Ele saber que tem coisas que ele não tem ideia é primordial. É óbvio que tem coisas, não que ele sabe, mas que ele percebe, né? A gente, em análise, em terapia, a gente percebe coisas e não sabe coisas, o que é muito diferente. O segundo ponto, vou pra minha cola de novo, é que um bom psicólogo, ele trata as dificuldades da relação dentro da própria análise, dentro da própria psicoterapia. O que eu quero dizer com isso? É óbvio que tem sempre algo que vai na contramão da relação. Sempre algo que a gente entra em desacordo, algo que um ou outro não concordam, um ou outro vê de forma diferente. Estou dizendo um ou outro que eu digo, psicólogo e paciente. Isso vai sempre acontecer. Isso tudo é sempre da relação analítica. Nunca é só de um e nunca é só de outro. E um bom psicólogo consegue falar sobre isso dentro da análise, dentro do processo terapêutico, e consegue conversar isso com o paciente e tentar entender ali juntos, na relação, o que vem acontecendo. É óbvio, sempre com uma coisa ali atrás, pensando, puxa vida, isso aqui talvez seja meu e eu preciso levar isso para minha análise, porque um bom psicólogo também faz terapia, né? Também faz análise, também olha para si. A ideia é claro que não é de se misturar, mas a gente não pode deixar de saber, ter consciência de que você é um ser humano, você tá lá assim como o outro, né? Você se empresta teu corpo, empresta seus ouvidos, suas falas, empresta pro outro naquele momento. Mas você também é um ser humano. Como, por exemplo, às vezes a gente tá numa situação de doença e não consegue prestar atenção no outro. Isso é teu, não é dele. Uma situação extrema, né? Tem muitas mais sutilezas entre um lugar e outro. Mas, de novo, isso o psicólogo precisa ter ciência e levar para a própria análise dele, levar para a psicoterapia dele, né? E tratar disso direto com o paciente. Isso é muito importante. E aí vai para uma terceira coisa, que é mais ou menos isso que eu tô falando, que é um bom psicólogo tem uma vida pessoal totalmente realizada. Tô brincando, né? Óbvio que não é isso. É o oposto disso. É impossível uma pessoa ter... Impossível, não sei. Mas é difícil uma pessoa ter uma vida totalmente realizada, perfeita, maravilhosa, sem problema nenhum. Conseguindo lidar com tudo, que incrível. E isso é longe da realidade. Nem psicólogo faz isso, né? Então... é importante a gente saber que a gente tem questões. O paciente tem uma ilusão de que não, e ele pode ter essa ilusão.
né? É direito do paciente. Toma, o direito é de vocês. Tem a ilusão que a vida do psicólogo é perfeita, mas é óbvio que não. O bom psicólogo, ele sabe dividir as coisas. Ele sabe o que é dele, qual é o momento dele, e o que é do paciente. Muitas vezes as histórias se intercalam, óbvio. Às vezes a gente escuta uma fala, nossa, sabe quem fala isso? Meu irmão fala isso, hein? Nossa, frase igualzinha do meu irmão. O que não quer dizer que aquele paciente vai entrar num lugar de irmão e a gente vai, sei lá, brigar por herança, por exemplo, né? Então, um bom psicólogo, ele sabe diferenciar uma coisa e outra. E óbvio, ele não tem uma vida perfeita, não tem que ter, mas também não tem que deixar isso transparecer para o paciente. O paciente não precisa saber dessas coisas, né? Ocorre, né? Tem fatos da realidade, por exemplo, apesar de eu morar em São Paulo, São Paulo parece grande, mas São Paulo é pequeno e a gente vira e mexe e encontra pessoas por aí. E já aconteceu de encontrar pacientes pela rua. E ele pode perceber uma coisa ou outra. E isso a gente vai tratar dentro da análise, né? A gente vai entender o quanto isso interferiu naquele paciente, qual foi a imagem que ele fez daquilo. E aí, enfim, e aí a gente vai caminhando a partir daí. Mas vamos deixar essa ideia de perfeição de lado, né? Ela não é saudável, ela não é verdadeira e não tem objetivo, não tem porquê disso, né? Como eu falei, posso falar disso aqui durante horas. Vou fazer o vídeo ficar um pouco mais curto. Se vocês quiserem saber mais sobre isso, comentem aqui embaixo. A gente conversa mais sobre esse assunto. Se tiverem dúvidas, comentários, críticas, por favor, façam. Tem aqui o campo do comentário aqui embaixo. Curtam a nossa página no Facebook, curtam a nossa página no YouTube. A gente vai falar sobre vários assuntos, inclusive sobre a profissão de psicologia. Até mais!